Editorial. Minha tia Laura contava a história do diabo que tentava fazer uma arma. Fazia uma, colocava a avó dele sentada na frente, atirava uma pedra, corria, pegava a pedra antes que ela acertasse na véia. A avó ria com as traquinagens do menino diabo, até que um dia ele inventou a arma de fogo. Botou a velha sentada na cadeira, pitando, mirou a arma para a cabeça dela, atirou, correu na frente da bala, pôs a mão para pegar a bala furou a mão do diabo e matou a velha. Claro que isso é uma história e dela pode ter originado outros ditados, como: o diabo alisou tanto o olho do filho que acabou o furando. Gosto de ditados antigos porque eles nos ensinam com rapidez ou nos fazem compreender rápido coisas que estão acontecendo e que não deveriam acontecer. Temos criticado as chamadas operações espetaculosas, sejam elas do Ministério Público, estadual ou federal, e também das polícias. Isso porque, atrás de uma notícia que aparentemente vai promover esta ou aquela instituição, existem interesses entrelaçados que podem atingir outros setores. O mundo hoje é globalizado e o que falamos aqui é o que já se aplica em outros países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Europa toda, Ásia e até na Rússia. Não critico o flagra dado nos 23 frigoríficos que estavam fazendo malandragens, falcatruas com a carne ou embutidos, mas o prejuízo que essa operação fez ao vazar a notícia, que com toda certeza foi feita no afogadilho, no sentido de valorizar um trabalho da Polícia Federal, e acredito que essa notícia foi feita sem a supervisão de um jornalista competente, eis o que ela acabou produzindo: um prejuízo para o Brasil que poderá custar $1,5 bilhão de dólares. Todo o trabalho feito no mundo que resultou em credibilidade para a carne brasileira virou fumaça, quando sabemos que mais de 4.500 frigoríficos não são os investigados, mas estão pagando o pato por uma notícia mal dada. Todo aquele brilho da operação poderia ter sido maior ainda se tivessem tido cuidado para não expor uma cadeia produtiva como a da carne. Mas a imprensa em geral vem denunciando essas operações espetaculosas. A maioria acha bonito, acha que é isso mesmo, que tem que botar na cadeia, e se esquecem das consequências que um passo em falso como esse da Operação Carne Fraca pode ter, ainda mais num país aonde produtores, empresários, comerciantes e povo já não aguentam mais as taxações de impostos para sustentar o peso da máquina federal, e quando digo máquina, pode incluir tudo, de porteiro a delegados federais, cujos salários e manutenção depende dos impostos de cada um de nós. A carne fraca abriu um rombo financeiro neste país que demorará 10 anos, pelo menos, para ser estancado. Enquanto isso, países como a Austrália, que também produz carne,
como o nosso país, e leva vantagem por ser um país de língua inglesa, começam a abrir mercados diante de uma falha nossa, que destruímos de dentro para fora a nossa reputação com a espetaculosidade de uma operação que poderia ter se chamado qualquer outro nome, menos carne fraca, porque a nossa carne sempre foi forte, competitiva e de excelente qualidade e dentro dos mais rigorosos padrões internacionais, e o menosprezo do nome dessa malfadada operação e a notícia mal dada abalou nossos mercados. Operações, sejam das polícias ou do Ministério Público, não precisam ter, prestem atenção, nomes ou notícias de imprensa. Não precisam de batismo, precisam de coerência, eficiência, provas robustas e concretas e pessoas gabaritadas que acompanhem esses processos do começo ao fim. Se tivessem tido cuidado com o que noticiaram, poderiam até ter colocado todo mundo na cadeia sem prejudicar um mercado que está desabando e levando junto outros setores, como a pecuária, por exemplo, que hoje o boi não tem cotação em nosso estado e está levando também de arrasto empregos, recolhimentos de impostos, exportações, etc, etc. E na base disso tudo, prejudica-se também obras, empregos e os próprios servidores federais. Por quê? Se não tem recolhimento de impostos, o governo federal tem dois caminhos. Ou emite moeda e põe em alta a inflação, ou deixa seus servidores federais à míngua. E nessa esteira caem as verbas enviadas aos governos estaduais e, por consequência, atingem também os municípios. Quem concorre no mercado de carne deve estar rindo. Nas operações espetaculosas do Brasil, demos um tiro no pé da nação e ferimos de morte as nossas exportações. Tudo isso por causa de duas coisas. De um lado, a eficiência da Polícia Federal e do outro, a falta de um jornalista capacitado, capaz de pensar e repensar uma notícia sobre a ação que estava sendo feita. Poderiam ter feito tudo debaixo de um quieto, sem querer luzes, holofotes e mostrar trabalho. Acertaram tudo. Na hora da nota 10, tiraram 0. Conclusão: não tem ninguém preso, estamos na bananosa com a nossa carne e com a arroba do boi despencando hoje sem cotação. Pecuária em crise, governo pulando miudinho e agora todo mundo quietinho analisando a cagada que fizeram. Tomara que o exemplo de agora sirva para o amanhã e a velha recomendação de cuidado ao mostrar publicamente o que está sendo feito, doravante tenha um espelho que certamente deverá acabar de vez com esse carnaval de notícias de prende e solta, porque cadeia não é eterna. E anotem isto, senhores: cadeia neste país foi feita apenas para pobre. Bom dia.